Eu vou trazer aqui uma notícia urgentíssima que acabou de ser confirmada aqui agora neste exato momento. Uma multidão furiosa, tá? Uma multidão de vândalos arruaceiros invadiram, quebraram e atearam fogo, gente, tá? Botaram fogo, partiu pra cima, estão completamente furiosos e eles têm uma exigência, tá? Eles fizeram um pedido ao governo e pior, fez até ameaça. Se o governo não atender essa reivindicação, esse pedido, eles acabaram de ameaçar, dizendo que vão invadir o palácio do governo, gente, tá? Uma multidão de vândalos arruaceiros invadiram, quebraram, atearam fogo e mandaram recado. Se não atenderem a reivindicação, a esse pedido, eles estão pedindo algo, gente. Se eles estão invadindo, estão quebrando, é porque eles querem algo. Disseram que, ó, se não fizerem o que a gente está pedindo, vamos invadir o palácio. Essa ameaça acabou de ser publicada aqui agora neste exato momento. Eu vou trazer absolutamente tudo que está acontecendo aqui para todos vocês. Outra bomba, gente, tá? Que acabou de sair aqui no portal UOL. Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora há poucos instantes. Eu vim aqui na velocidade da luz para trazer essa informação que é de grande interesse de todos vocês que estão do outro lado investindo. E o site O Antagonista acaba de publicar uma matéria bombástica contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E aí, gente, o trem tá pegando fogo ou não tá em Brasília? Vou trazer absolutamente tudo que tá acontecendo a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, claro, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Não esqueçam, gente, tá? Deixar o joinha, deixa o like de vocês, que dá uma força tremenda aqui pro nosso trabalho, pro nosso canal. A própria plataforma entende que o conteúdo é importante, é urgente, é gravíssimo e distribui para as outras pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Então, gente, não perde tempo, deixa o like, peço essa ajuda e colaboração de vocês, deixa o joinha de vocês. Vocês não fazem ideia enquanto essa pequena atitude de vocês ajuda aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Ministro Alexandre de Moraes, que eu vim aqui correndo trazer para vocês. STF deve derrubar decisão de Moraes no PL da dosimetria. Então, a informação que a coluna acabou de apurar é que o STF vai ser levado para o plenário. O plenário vai decidir, né? Os outros ministros vão ter que decidir se vão agir junto com Alexandre de Moraes ou se vai corrigir essa decisão de Alexandre de Moraes, que segundo aí os principais juristas do país, o Alexandre de Moraes tomou uma decisão arbitrária. Então, os ministros do STF vão ter a oportunidade de corrigir isso que está acontecendo. E o site O Antagonista conseguiu a informação de que o STF deve sim derrubar a decisão de Moraes do PL da dosimetria. Vamos ver o que eles conseguiram apurar? Integrantes do STF ficaram incomodados com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar a aplicação do PL da dosimetria aos réus dos atos do 8 de janeiro até a análise, tá? Até a análise em plenário de duas ações diretas de inconstitucionalidade ADI que discutem a legalidade da medida. Segundo o que apurou o Antagonista, integrantes do tribunal relataram abusos. Gente, integrantes do STF relataram abusos na decisão de Alexandre de Moraes. Gente, eu não estou acreditando nisso aqui. Crise, gente, tá? Crise dentro do STF. Gente do céu, integrantes do STF apontam abusos na decisão de Alexandre de Moraes. A principal delas, né? Negar a aplicação de uma lei, mesmo sem uma cautelar do STF suspendendo a norma aprovada pelo Congresso Nacional. Ou seja, gente, é uma lei que foi promulgada, então a sua vigência já se daria logo em seguida. Mas o Alexandre de Moraes, numa canetada, foi lá e suspendeu essa lei. E tem ministros do STF, colegas do Alexandre de Moraes, que estão, meu Deus do céu, tá? Estão relatando abusos nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes.
Na visão de uma ala do STF, Moraes poderia até negar a concessão de benefícios aos réus dos atos do 8 de janeiro. Mas, para isso, seria necessário que antes o STF tivesse suspendido os efeitos do PL da dosimetria, o que não ocorreu. Ele atropelou, foi lá e deu a canetada. Ou seja, por Alexandre de Moraes é como se os outros ministros nem existissem naquela Suprema Corte. Por essa razão, a tendência é que o STF confirme a decisão do Congresso Nacional de manter a vigência do PL da dosimetria, ou seja, os ministros do STF que estão furiosos, tá? Tem alguns ministros que estão ali furiosos com essa decisão do Moraes, eles, né, estão aqui dando um parecer de que essa decisão do Moraes pode ser derrubada pelo próprio STF. A questão é que Moraes é relator das ações diretas de inconstitucionalidade e cabe a ele pedir pauta para o julgamento de ambas em plenário. Então, cabe a ele decidir. Se ele decidir que pode acontecer que ele quer agora, pode mês que vem, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Esse que é o grande problema. Alexandre de Moraes pode postergar isso por meses, segundo aí alguns juristas do Brasil. Como mostramos, né, no final de semana, Moraes barrou 24 pedidos de aplicação da nova lei. Entre os casos atingidos está o da cabeleireira Débora Rodrigues, conhecida como Débora do Batom. A lei havia sido promulgada na última sexta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, após a derrubada do veto do Lula. O texto altera regras. É aquele texto, gente, que segundo Paulinho da Força, foi assinado embaixo, praticamente, eu sei, foi autorizado pelos ministros da Suprema Corte, então não faz o menor sentido. A não ser que aquela análise do Rony Gabriel faça sentido. Que ele possa estar aqui derrubando, né, suspendendo a eficácia dessa lei para tentar negociar no caso lá da CPMI do Banco Master, porque não tem outra. Gente, é muito desespero. O Alexandre de Moraes simplesmente peitando os outros ministros da Suprema Corte. É tipo assim, ele tá se lixando para os outros ministros da Suprema Corte. Pelo menos para quem tá de fora e tem acesso aqui a essas informações e uma análise como aquela do Rony Gabriel, a impressão que tá é que não existe mais outros ministros naquela Suprema Corte. É só Moraes. Ele decide, é uma canetada. Meu Deus do céu, gente, eu tô impressionada com a astúcia do ministro Alexandre de Moraes. Realmente. Vamos lá, gente, porque tem mais informação para trazer aqui para vocês. E agora, gente, vocês estão acompanhando aí essa treta do Ricardo Salles, Eduardo Bolsonaro, que eu estou trazendo aqui, porque como é um assunto extremamente importante e grave para a direita, por isso que eu estou trazendo aqui essas atualizações para vocês. Isso aqui, gente, vale uma vaga no Senado Federal, que é assim, considerado ouro para a oposição. Uma vaga no Senado Federal hoje é considerado um diamante para a direita. E tá acontecendo aí essa treta, né, do Ricardo Salles, foi no podcast, falou mal do Eduardo Bolsonaro. No vídeo anterior eu trouxe para vocês o Eduardo Bolsonaro rebatendo as falas do Ricardo Salles, só que o Ricardo Salles, em um dado momento ali naquela entrevista, ele fez acusação gravíssima contra o Valdemar da Costa Neto. Sem mostrar provas, Salles acusa Valdemar e PL de corrupção nos transportes. Ele fez essa acusação durante esse podcast. Aí, agora, há poucos instantes, saiu aqui esta notícia de que Valdemar da Costa Neto vai acionar a justiça contra o Ricardo Salles. Lamentável, gente, tá tudo isso que está acontecendo dentro da direita. Para a CNN, Valdemar disse que processará Ricardo Salles por acusação de corrupção. Quais foram as acusações? Vejam só. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira que vai processar o deputado Ricardo Salles após ter sido acusado de corrupção pelo parlamentar. Vou processá-lo, vamos ver, né? Vamos ver se vai ser homem confirmar o que falou, disse o Valdemar. Em entrevista ao podcast Iron Talks, no último sábado, Salles afirmou que a turma do Valdemar teria participado de supostos desvios do Ministério dos Transportes e no Departamento Nacional de Infraestrutura dos Transportes no DENIT. Segundo Salles, o então ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, hoje governador de São Paulo, teria promovido uma limpa na pasta durante o governo Bolsonaro.
Ricardo Salles também insinuou que Tarcísio evitou se filiar ao PL em 2022 por conhecer supostas práticas internas dentro do partido. Então ele fez a acusação e o Valdemar da Costa Neto disse que é tudo mentira, tudo ilação e vai processar o Ricardo Salles, gente, tá? E aí, o que é que vocês estão achando disso, gente? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, é muito importante, tá? Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Eu tive acesso aqui a uma informação que eu tô chocada. Nunca fui paquita da Xuxa, gente, mas eu tô impactada. Olhem só essa matéria, calma que eu vou explicar para vocês por que eu tô chocada. Vejam só essa matéria aqui do Igor Gadelha. Lula é aconselhado a subir o tom contra o STF. O nome disso aqui, gente, tá? Isso aqui só tem um nome: desespero. Com o Lula estagnado nas pesquisas, ou seja, ele não sobe de maneira alguma, o Lula se descabela, se desespera, faz o que faz e dá benefício, e dá auxílio, e dá aquilo, ele tá dando, mas não adianta, ele tá estagnado, ele não sobe nas pesquisas. E agora, o que estão aconselhando pro Lula é o seguinte: faz o que a oposição faz, copia, mas não cola, tá? Mas faz o que a oposição tá fazendo, faz o que o Bolsonaro tá fazendo. Começa a subir o tom contra o STF. Se para a oposição tá funcionando, o povo tá gostando, né? Da imprensa, da oposição batendo no STF, vai lá, faz a mesma coisa, Lula. Faz a mesma coisa que você vai ganhar eleitores. Agora, gente, dicas, vamos dar a César o que é de César. É uma grande sacanagem, né? A essas alturas do campeonato, o Lula, que só governou com a ajuda do STF, porque ele disse isso agora, em entrevista recente. Eu não consigo governar se eu não tiver a ajuda do STF. Quem não se lembra daquela entrevista dele admitindo que não governa se não tiver a ajuda do STF? Agora, é assim que o Lula vai pagar tanta ajuda que ele conseguiu, que ele teve no STF? Quanta coisa, gente, tá? Do Lula, projetos, IOF, quanta coisa. Tô dando exemplos aqui pra vocês. O próprio IOF foi derrubado pelo Congresso, mas foi lá, o STF salvou, né? Ah, Fabiana, a questão lá da derrubada do sigilo fiscal e bancário do Lulinha, né? A CPMI não foi lá, derrubou o sigilo fiscal e bancário do Lulinha? Aí, ministro do STF foi lá, não salvou o Lula e o Lulinha? Então, assim, gente, o que mais tem aí é prova de que o STF ajudou o Lula, de uma forma ou de outra. Agora, é assim que o Lula quer pagar? Traindo o STF? Porque isso aqui, os ministros podem interpretar isso como traição. Se o Lula começar a bater, massacrar o STF, eles podem interpretar isso aqui como traição. Lula é aconselhado a subir o tom contra o STF. Agora é antissistema, né? O presidente Lula tem sido aconselhado a subir o tom contra o STF em busca de votos para as eleições de 2026, quando ele pretende tentar a reeleição. Ou seja, resumindo para vocês, agora, né, momentos, meses aí, semanas que antecede o pleito eleitoral, o Lula vai subir o tom contra o STF, vai bater no STF, vai massacrar o STF. Eu sou antissistema, eu quero agora fim do cargo vitalício pro STF, quero que ministro do STF a partir de agora fique só 10 anos no Supremo. Agora ele vai apoiar o que a oposição sempre quis. Mas é só nesses meses aqui, porque se o Lula conseguiu o que ele quer, continuar no poder, se ele conseguir os votos que ele quer e continuar no poder, vocês acham que a partir de janeiro de 2027 o Lula vai continuar subindo o tom contra o STF? Vocês acham que o Lula vai continuar confrontando ministro da Suprema Corte? Vocês acham que o Lula vai trabalhar contra o STF? Gente, pelo amor de Deus, isso é subestimar a inteligência do povo brasileiro. Eu acho que o Lula, ele acha que na nossa testa deve estar escrito assim, idiota. Só pode, gente. Porque, meu Deus do céu. Será que o Lula acha mesmo que a gente vai acreditar em mais uma lorota, mais uma balela dessa, de que Lula agora é antissistema? Lula agora vai subir o tom contra o STF. Será, gente? Vocês acham mesmo que o Lula pode ser agora, né? Véspera de eleição, né? Véspera de eleição, o Lula é capaz de fazer qualquer coisa para continuar no poder, para se perpetuar no poder. Vamos lá, gente. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E agora, gente?
Deixa eu trazer aqui uma informação para vocês de vândalos. Recentemente eu trouxe aqui informação para vocês de que vândalos, né? Uma multidão de vândalos invadiram a USP, fazendo reivindicações ao governo do estado de São Paulo. Eles invadiram, quebraram, e pior, atearam fogo, gente, tá? Eles estão reivindicando algo. E quando eu descobri esse algo que eles estão exigindo, que eles estão reivindicando, inclusive estão ameaçando. Ó, governador Tarcísio de Freitas, se você não der o que a gente quer, nós vamos, invadir o palácio do governo do estado de São Paulo. Ainda estão ameaçando, gente. Então, vândalos, uma multidão de vândalos criminosos invadiram a universidade, a USP, quebraram tudo. Vocês viram que eu trouxe, há 2 dias atrás, eu trouxe esse vídeo aqui para vocês, deles quebrando, entrando lá, quebrando os vidros, invadindo. Foi uma quebradeira, um quebra-quebra. A polícia foi chamada para conter o que eles estavam fazendo, porque realmente eles estavam quebrando o que via pela frente. E agora eles estão ameaçando o governo de São Paulo. Se você não atender a nossa demanda, não atender o nosso pedido que a gente está exigindo, nós vamos invadir o palácio. O seu palácio vai virar ocupação. Ai, gente. Assistam que vocês vão entender. Presta atenção, o seu palácio vai virar ocupação. Salve, camaradas, nós estamos aqui agora encerrando um ato em frente à reitoria da Unesp, onde os estudantes das universidades estaduais aprovaram greve geral. Hoje aconteceu um absurdo, os reitores não ouvirem os estudantes, não quererem pautar a permanência estudantil. E a nossa resposta foi aprovar que vai acontecer greve em cada universidade. O pior desses protestos... Agora aqui, gente... É a parte que eu fiquei mais chocada. A Marina Helena vai explicar para vocês o que é que esses vândalos, invasores, estão exigindo do governador Tarcísio de Freitas e ameaçando o governo de São Paulo. Então, se vocês não atenderem o nosso pedido, nós vamos invadir o palácio. Nós vamos ocupar o palácio. Agora, pasmem no que eles estão exigindo do governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas. Vejam só. Estudantes da USP é o motivo. Eles querem reajuste na Bolsa Permanência, que é basicamente um pé de meia do ensino superior, um pagamento mensal para estudantes de universidade pública. Não basta a faculdade grátis, não basta moradia gratuita dentro do campus, não basta transporte gratuito e restaurante universitário subsidiado. Eles também querem ganhar dinheiro para estudar de graça. Tudo isso pago pelo trabalhador paulista, pelo motorista de aplicativo, pela diarista, pelo empresário, por muita gente que nunca vai pisar na USP, mas que financia quem está protestando. Eu queria dar um recado para esses estudantes da USP. Desculpa eu ter que contar isso para vocês, mas tem que trabalhar. A vida é assim. Adulto que está sem dinheiro, trabalha. Estuda num turno, trabalha no outro. É assim que a maioria dos brasileiros faz. Vocês não são especiais e deveriam trabalhar como qualquer outra pessoa. Marina Helena, gente, partindo para cima desses vândalos criminosos e invasores, tá? Foram lá, quebraram, né, a vidraça da parte da frente, entraram, quebrando tudo, invadindo. A polícia esteve lá para conter, né? Eles começaram a partir para cima até da polícia que estava ali contendo tudo aquilo que estava acontecendo, né? O policiamento foi acionado para tentar controlar. Vocês viram aqui, no início do vídeo que eles atearam até fogo para chamar a atenção do governo do estado de São Paulo. E ameaçaram. Ou vocês atendem o nosso pedido, ou seja, dinheiro, né? Uma espécie de pé de meia que eles querem. Trabalhar, esses vândalos não querem, mas dinheiro fácil, aí eles querem, né, gente, tá? Meu Deus, gente, tá? Isso é um lixo, meu Deus do céu, gente. Lixo. Trabalhar não, né? Mas ganhar dinheiro facinho quer. Esse dinheiro tem que sair de algum lugar, né? Alguém vai pagar por tudo isso. Agora, gente, eu acho muito difícil o governador Tarcísio de Freitas ceder a esse tipo de chantagem. Ou você dá o que a gente quer, ou a gente vai invadir o palácio. Seu palácio vai virar uma ocupação. Ameaçaram, gente. Ameaçando. Eu acho que o Tarcísio de Freitas, gente, deve estar no banheiro em posição fetal, se borrando de medo desses invasores criminosos. Meu Deus do céu. Rony Gabriel acabou de soltar um vídeo bombástico que explodiu nas redes sociais.
Alexandre de Moraes agora quer negociar. Gente, o Rony Gabriel descobriu aqui uma coisinha que eu vou só dizer, vou dar só um spoiler aqui no início pra vocês, gente, tá? O desespero tá tomando conta. Desespero tá tomando conta. Depois dessa bomba que acabou de explodir aqui em Brasília, vocês vão entender. Vocês vão entender. Mas assistam, gente, tá? O desespero do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção. O Alexandre de Moraes suspendeu a dosimetria e eu vou contar pra vocês o que vai acontecer agora. Tem um político vagabundo que eles esquecem que estão na era da internet, que a gente tem muita informação aqui. E o que ele disse, falou e ficou registrado alguns anos atrás, a gente ainda tem acesso. Eu vou mostrar pra vocês. Então pega a pipoca, não esquece de seguir o Rony. Quando você segue, você me ajuda muito. Alexandre de Moraes suspende a aplicação da lei de dosimetria até que o STF analise ações que questionam a norma. Condenados pelos atos do 8 de janeiro terão que aguardar para decidir se a lei de dosimetria é válida para obter benefícios. Eu vou explicar o que está acontecendo aqui no bom português para qualquer pessoa entender. Lá atrás, o projeto era de anistia, certo? Aí mudou para dosimetria, teve todo um trabalho de articulação para isso ser aprovado. Foi aprovado nas duas casas, o Lula vetou, o Alcolumbre promulgou. A partir do momento que você promulga uma lei nova mais benéfica ao réu, cada réu tem que pedir para o juiz executor, que nesse caso é o Alexandre de Moraes, em seu próprio processo para que a lei seja aplicada a ele. E mesmo com uma lei aprovada e já promulgada, o Alexandre de Moraes disse que primeiro tem que questionar os processos que vêm sobre a validade da nova norma. Só que tem uns detalhes aqui, senhores, que eu preciso que vocês entendam. São duas ações que estão questionando a lei. Uma da Associação Brasileira de Imprensa, isso aqui é pra galera que gosta de tratar a imprensa brasileira como herói. E a segunda, a Federação do PSOL Rede. Pra vocês terem uma ideia, essa Federação PSOL Rede tem apenas 16 deputados. Ou seja, retira a vontade da maioria por uma ação de 16 deputados que caiu na mão de quem? De quem? A Alexandre de Moraes. É isso mesmo, tá na mão do Alexandre de Moraes essas duas ações que questionam a lei. Só que o detalhe, senhores, viram que eu disse que o Alexandre de Moraes disse que só pode aplicar a lei quando julgar, né, esses dois processos. Que ele mesmo é o relator desses dois processos do PSOL e da Associação Brasileira de Imprensa. Ou seja, a mesma coisa que numa decisão ele dizer o seguinte: a gente tem que aguardar uma decisão minha para que eu mesmo possa decidir aqui. Ou seja, o Alexandre de Moraes está esperando uma decisão do Alexandre de Moraes para decidir sobre as vítimas do 8 de janeiro. E está usando o poder da caneta que ele tem como ministro do Supremo Tribunal para usar essas pessoas que estão presas como reféns para se proteger e obrigar, talvez até a direita mesmo, negociar. Sabe por quê? Porque a oposição já sabe que tem maioria no Senado para um impeachment do Alexandre de Moraes e só falta a vontade política do Alcolumbre. E a pergunta é, o Alcolumbre vai deixar de novo o Alexandre de Moraes passar por cima dessa situação? Porque um fato é que ambos, tanto o Alexandre de Moraes quanto o Alcolumbre, estão envolvidos nesse caso do Banco Master. Quando eu derrubar o Messias, vocês lembram que eu vim aqui e falei, o Alcolumbre vai sofrer retaliação. Ele vai sofrer retaliação, espere. Olha o que o governo está dizendo agora. O governo aposta um Alcolumbre mais contido após a operação contra a líder do centro. Tem, senhores, depois de uma operação que atingiu o Ciro Nogueira, eles usam também esse caso do Banco Master para não investigar esses caras, sempre como uma forma de negociação política. A questão é que o Alexandre de Moraes não quis ficar para trás nessa. O que eu tenho de superpoder? Bom, vou barrar a PL da dosimetria para ver o que dá. Rony, mas e a direita? Negociou ou não negociou? Nos últimos dias, vocês viram, né? A imprensa mentindo, e eu falei pra vocês que a imprensa tava mentindo, a esquerda mentindo, o MBL mentindo, dizendo que foi negociado o fim do Banco Master em troca da aprovação da PL da dosimetria, ou melhor, a derrubada da PL da dosimetria. Eu disse que isso era mentira, e o Flávio veio 2, 3 vezes, nós queremos a CPMI do Banco Master, falou isso em público nessa semana. Só que olha só que interessante, o Alexandre de Moraes vetou tudo, parou tudo, mas não tinha um acordo? E aí que tá, tinha um acordo, mas não era da direita. Me acompanha aqui, desde o ano passado, vocês lembram quando eu disse, sim, vai ter uma votação na Câmara e não vai ser anistia, vai ser dosimetria. O relator escolhido vai ser um aliado de Alexandre de Moraes. Botem isso na cabeça de vocês e eles vão usar isso para negociar alguma coisa. Depois eu disse que a dosimetria ia ser aprovada, que ia ser derrubado o veto, assim por diante. Vocês têm acompanhado isso há um tempo. Olha que legal. O Flávio Bolsonaro veio a público indignado e disse que Moraes escreveu a lei da dosimetria e estranha essa suspensão. Parece jogo combinado durante a tramitação do projeto no Congresso. Espera aí. E tinha acordo da direita para barrar a CPI do INSS? Por que eles fizeram isso agora então? Agora eu quero ver a cara desses analistas políticos que falaram que tinha acordo. Inclusive uns de direita por aí. Não tinha, nunca teve acordo do Flávio por CPMI do INSS para aprovar a dosimetria. Senão o Alexandre de Moraes jamais faria isso. Mas aí tem gente que acha que o brasileiro não tem mais condições de buscar as informações verdadeiras e mente. Que após o Flávio dizer isso daqui, Paulinho da Força, que foi o relator da dosimetria, rebateu o Flávio Bolsonaro e negou acordo com o Supremo. Paulinho da Força afirma que o projeto foi construído com diálogo entre diferentes correntes políticas e diz que o Congresso agiu com autonomia. Bom, parece que não, Paulinho, porque além de você ser um mentiroso, sem vergonha e mau caráter,
o Rony vai mostrar pra você algumas coisinhas que eu acho que você esqueceu. Paulinho da Força, CNN Brasil, no dia 9/2/2025. Tudo que eu fizer, o STF vai bater o martelo. Em coletiva de imprensa, o relator da PL da dosimetria afirma que o projeto vai pacificar o Brasil e que condenados e presidente Bolsonaro terão penas reduzidas substancialmente. Bom, o STF não ia bater o martelo, Paulinho da Força. Ah, não é o suficiente? E quando saiu a matéria de que Paulinho costurou o texto da dosimetria com o Supremo e evitou postura de afronta? Quando a Malu Gaspar disse no dia 22/9 de setembro, ainda quando eu falava que ia ser dosimetria, que ministros do Supremo deram o aval à dosimetria articulada por Paulinho da Força, Temer e Aécio. E a época eu falei da volta desses caras pro jogo, vocês devem lembrar disso. Quem lembrar escreve, Rony, eu lembro, é verdade, isso tudo foi avisado. Até porque quando o Paulinho apresentou o texto para o STF, ele mesmo disse, Alexandre de Moraes aprovou nova dosimetria, diz Paulinho da Força. O Alexandre de Moraes aprovou, né, Paulinho da Força? Então agora você vem rebater o Flávio e dizer que é mentira, que tem autonomia do Congresso? Ô, Rony, quem são os culpados de novo? Quem que tá usando as pessoas como refém no fim da história? Simples, é uma ação do PSOL Rede, que é uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, é o Alexandre de Moraes e é o Centrão. O mesmo centrão fisiológico de sempre, o mesmo centrão que tá envolvido até os dentes no caso do Banco Master, o mesmo centrão que tá indo Polícia Federal bater na porta e tem uns tremendo, outros não, e um tentando livrar a barra do outro. É o mesmo centrão que o povo continua votando, geralmente em troca de emendas parlamentares para suas cidades. E a imprensa? Bom, a imprensa podia fazer um pedido de desculpas, afinal de contas eu lembro que eu fui o único aqui que veio e falei, não tem nada de negociação de Banco Master por dosimetria. Porque se tivesse negociação, esse carinha aqui ó, que tá forçando isso, que é o que ele quer é negociação, o que ele quer é negociação. E quando começa a vazar matéria na imprensa, de que a direita negociou o fim, né, do Banco Master, CPI do Banco Master, passar a dosimetria, quando vaza isso na imprensa é porque eles querem mandar um recado de que é isso que eles querem. Como não conseguiram negociar com o Flávio, tá aqui o resultado. Esse é o resultado. Safado, ditador. Com certeza que a imprensa não vai vir dizer que eu tava certo, porque eu sei que eles me assistem. E vocês que ouvem a imprensa diariamente, assistem. Não tô dizendo pra não assistir, vocês têm que assistir exatamente pra saber sobre o que eles estão falando, até mesmo pra ver as mentiras e mostrar que o que eu tô falando aqui é verdade. Você quer informação de verdade, você quer entender de fato o que tá acontecendo no Brasil hoje? Não esquece de seguir o Rony, porque tu ajuda muito no meu trabalho. Eu sou o Rony Gabriel, eu sou o PEC. Pessoal, vocês estão entendendo aqui que a coisa é muito mais grave do que a gente imaginava? Porque recentemente saiu aí na imprensa mesmo. Inclusive eu trouxe aqui o vídeo do Flávio Bolsonaro desmentindo a imprensa, né? Isso foi publicado, algumas matérias, alguns sites aí jornalísticos de que está sendo negociado, né, o fim da CPI do Banco Master. Em troca, o Davi Alcolumbre, né, junto com o Alexandre de Moraes, derrubaria lá o Jorge Messias, o veto do Lula lá da dosimetria seria derrubado. Então estava aí sendo ventilado na imprensa de que tinha acontecido um acordo, né? Só que o Flávio Bolsonaro veio, gravou o vídeo e falou, gente, não tem nada de acordo. Não existe acordo e nós queremos sim a CPMI do Banco Master. Aí, agora, o Alexandre de Moraes veio e tomou aqui essa decisão. Será, gente, tá? Que a análise do Rony Gabriel pode estar certa? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. Será que, como lá, né, na derrubada do Messias e na derrubada do veto do Lula não houve acordo, né? Não houve murucutaia, né? Ou seja, a oposição ainda continua indo para cima, querendo a CPI do Banco Master. Será que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de derrubar, de suspender a lei da dosimetria, será que isso aqui é uma porta que ele está deixando aberta para que busquem ele para negociar o fim dessa iniciativa de ter CPI do Banco Master? Será, gente, que Alexandre de Moraes estaria utilizando o fato dele ele suspendeu o PL da dosimetria? Será que ele está utilizando isso para negociar que o Congresso Nacional esqueça essa questão de CPMI do Banco Master? Será, gente, que toda essa decisão do Alexandre de Moraes é um ato de desespero, tentando negociar para que a CPMI do Banco Master não aconteça? Eu só falo uma coisa para vocês, gente, tá? Essa análise aqui do Rony Gabriel realmente pode ter muito sentido. Agora eu só falo uma coisa para vocês. Se realmente isso for verdade, Alexandre de Moraes tentando enterrar o PL da dosimetria que ele mesmo aprovou junto com outros ministros lá na época da votação, se isso aqui realmente estiver acontecendo, gente, se eles estão tão desesperados assim para que não aconteça a CPI do Banco Master, é porque nesse angu, gente, deve ter caroço muito gigante, deve ter coisa muito grave.
né, sobre Daniel Workar, escândalo do caso Márcia, deve ter coisa muito pior do que o que já foi revelado aí pela imprensa e pela Polícia Federal até agora. Se realmente o Alexandre de Moraes tiver essa intenção de utilizar o PL da dosimetria para negociar o fim da CPI do banco, o fim não, porque nem começou. Se ele realmente estiver tentando enterrar o CPI do Banco Márcia para que ela não nasça, não aconteça, é porque a coisa é muito grave, gente, tá? Só isso que eu tenho para dizer para vocês, é porque tem algo muito grave. Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, gente, tá? Rony Gabriel fez a análise. Eu dou a minha opinião, gente. Eu acho que pode fazer sentido, sim. Porque, gente, para início, o Brasil inteiro foi pego de surpresa. Como assim ele suspendeu o PL da dosimetria que ele mesmo ajudou a construir o texto? Isso não faz sentido. Só que agora começou a fazer sentido. Com essa análise do Rony Gabriel, tudo faz sentido. Isso é desespero. Se ele estiver realmente querendo utilizar isso aqui para decretar o fim da CPI do Banco Márcia, isso chama-se desespero, gente, tá? Mas coloca aqui embaixo a opinião de vocês, se vocês concordam com essa análise do Rony Gabriel. Vamos lá, porque tem mais, gente, tá? Na verdade, o doutor André Marcília, gente, tá? O grande jurista, né? O doutor André Marcília fez aqui uma outra análise, que aí sim, gente, vocês vão ficar de queixo caído nessa questão da decisão do Alexandre de Moraes sobre o PL da dosimetria. Agora vocês vão entender absolutamente tudo que está por trás dessa decisão. Vejam com seus próprios olhos. Não só é incorreta, como é uma decisão pendurada em lugar nenhum. Porque ele teria até mesmo a possibilidade de dar uma liminar dentro da ação que questionava a constitucionalidade do PL da dosimetria. Não foi isso que ele fez. Por isso que a gente, inclusive, não pode nem dizer que ele suspendeu a lei, né? Não houve nem isso. Se fosse isso, ainda era possível recorrer dessa decisão dele, forçar que o assunto fosse levado ao plenário, mas nem foi isso que ele fez. Ele simplesmente disse, bom, como tem muitos pedidos caindo aqui no meu gabinete para a aplicação da lei vigente, como existe essa lei questionando a constitucionalidade, vamos fazer o seguinte, vamos suspender os benefícios de todo mundo até que o STF avalie se essas ações são pertinentes e se esses pedidos podem ser feitos. Isso é totalmente irregular. E por que é irregular? Porque a lei é vigente. Se tem uma lei vigente, é o contrário, é o STF que tem que correr atrás se ele quer avaliar a constitucionalidade dessa lei. Se o Congresso determinou que ela está vigente, cabe ao juiz aplicar. E se houver um questionamento da constitucionalidade dela, trocar o pneu com o carro andando, digamos assim. Mas ele não pode impedir que os benefícios sejam aplicados aos réus do dia 8 de uma lei que foi entendida como vigente tanto pelo Congresso como também, no caso, pelo Alcolumbre, que assinou a sua promulgação. Então é complicado porque o ministro Moraes, vamos dizer assim, ele não faz com que a lei fique suspensa, na prática ela está vigente, mas na prática não, na teoria ela está vigente, mas na prática ela é ineficaz. Então a gente tem agora uma nova modalidade de inconstitucionalidade dentro do país. Nós temos leis que são vigentes, mas que o STF impede que elas sejam aplicadas na prática. Isso não é jurídico, isso não é constitucional, e isso também não é humano, porque temos pessoas presas dependendo dessas decisões. E eu fico como, gente, de queixo caído com essas decisões que são tomadas. E cadê o Senado Federal, né? O Senado Federal até tá tentando, né? Até que tá tentando. Mas é muito difícil, né, gente? Tá? Bater de frente com o ministro Alexandre de Moraes, que tem uma caneta poderosíssima, né, gente? Tá? É o que eu chamo de patifaria. Eu só me lembro daquela palavra do senador Cleitinho. Uma patifaria, gente. É uma coisa que só acontece aqui na República das Bananas. Num país sério, onde o judiciário é levado a sério, isso aqui jamais aconteceria. Mas como aqui é Brasil, acontecem coisas, assim, inusitadas, né?